Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glória a Deus. Aleluia. Toda glória e honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. Porque nós fomos chamados para manifestar essa glória, para manifestar o reino de Deus através das nossas ações, dos nossos trabalhos, dos nossos dons e talentos. Eu creio, irmãos. Louvor, muito obrigada. Em nome de Jesus, obrigada. Igreja, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui, de poder ver meus amigos, minha família, pessoas que faz tempo que eu não vejo. Bom te ver de novo. E é uma honra. E hoje, pode se assentar, igreja, por favor. Hoje eu creio que vai ser uma noite de transformação. A gente está num culto chamado Culto Qualificados. Então, nós vamos falar um pouco, né, sobre princípios do reino e como a gente pode aplicar isso na administração, na gestão de nossas empresas, seja você profissional liberal, CLT, enfim. A gente vai estudar um pouquinho sobre esse tema hoje. E, bem, uma coisa que eu aprendi no Rema é sobre conhecimento. Quando a gente aprende uma palavra nova que transforma a nossa vida, os professores normalmente falam, conhecimento chegou. Então, eu creio, em nome de Jesus, um conhecimento novo chegando sobre as nossas vidas hoje. Paulo vai falar que o conhecimento que ele tinha antes de receber a Cristo, ele considerava como perda. Realmente, o conhecimento sem a revelação de quem Deus é informação que passa com o tempo e se perde. Mas quando ele recebe a Cristo, tem a revelação de quem ele é, aquelas habilidades, os talentos que ele adquiriu ao longo do tempo, foi justamente essas ferramentas que Deus usou para levar a palavra para os gentios, colocou ele na frente de líderes de nações. Então, o Senhor nos chama exatamente para isso, para ocupar os montes da economia, do empreendedorismo, da política, da família, com a palavra revelada. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso sobre hoje. O tema da nossa palestra hoje, da nossa ministração, é Comunique Sua Essência. Mas antes da gente entrar, eu quero também me apresentar a vocês. Meu nome é Cristiane, eu trabalho com gestão e estratégia de marcas, eu ajudo empresas a encontrarem o seu propósito, entenderem o seu propósito e comunicarem isso de forma clara com o seu público-alvo. Eu também tenho me especializado na área do marketing. Hoje, o meu foco é mais na área da pesquisa, em estratégia e inovação dentro do mercado brasileiro, junto com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas também tenho um histórico com design, com diplomacia. Então, são mais de 10 anos de experiência e estudo na área. E hoje eu quero trazer um pouquinho disso para vocês. Um pouquinho, compartilhar um pouco com vocês. E eu creio que vai semear na vida de vocês e vai prosperar muito. E, bom, eu me apresentei. A gente está falando sobre comunicação. Meu nome é Cristiane. Mas agora eu quero saber de vocês. Calma que eu não vou perguntar o nome de todo mundo. Mas eu quero fazer uma pergunta geral. Quem aqui é um empreendedor? Por favor, pode levantar a mão, só para me identificar, para entender o público. Pode levantar a mão você também. Pode abaixar, gente. Muito obrigada. É meio estranho perguntar quem que é um empreendedor num culto que, enfim, tem um público-alvo empreendedorismo. Não só, mas também. Mas a gente vai se aprofundar nesse tema, vocês vão entender o porquê que eu fiz essa pergunta. Bem, podemos começar. Camilo, você pode passar, por favor? Gênesis 1, 2. Se vocês puderem abrir também, eu coloquei na tela, mas abram também, porque eu creio que vocês podem marcar, fazer alguma anotação que pode cooperar com a história de vocês também. Então, Gênesis 1, 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pessoal, a gente acabou de ver aqui que Deus criou. Não sei se vocês perceberam, mas essa é a primeira... A gente está vendo aqui uma característica de um empreendedor.
Deus foi o primeiro empreendedor. Ele criou a partir do nada, ele deu ordem ao caos e criou as coisas para o bem dos outros. E é interessante que a Bíblia nos mostra que antes dela revelar o caráter de Deus, como Deus santo, justo, amoroso, um Deus misericordioso, a primeira coisa que ela nos apresenta é que Deus é um Deus criativo. Deus criou. Gênesis 1, 27. Então, Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus criativo. Isso significa que tudo que nós fizermos, seja criar uma receita nova, seja empreender, seja tudo que você fizer com as suas mãos, criar. Você está não só manifestando algo bom para o mundo, para o bem do outro, mas está manifestando uma característica divina daquele que te criou. E, por favor, e é por isso que eu gosto da seguinte frase, de um autor americano, Jordan Rayer, se não me engano. Ele é um autor empreendedor cristão e de um livro muito interessante. Bom, eu tirei essa frase desse livro e fala: um empreendedor é quem assume o risco de criar algo novo para o bem dos outros. Deus foi o primeiro empreendedor e Ele nos criou para manifestar quem Ele era. É por isso a pergunta que eu fiz no começo para vocês. Quem aqui é um empreendedor? Eu tenho certeza que se eu fizesse de novo, o número seria muito maior. Porque agora vocês entenderam a característica de um empreendedor. É aquele que assume o risco de criar algo novo para o bem dos outros. Isaías 43, 6 e 7. Direi ao norte, entrega-os, e ao sul, não os retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. De todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha própria glória, a quem formei e fiz. Pode passar, por favor? E Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, que assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, você nasceu para manifestar a essência de Deus. Quando a gente fala comunicar a essência, eu estou falando de comunicar um propósito pelo qual nós fomos criados. E nós que estamos em Cristo, temos o propósito de manifestar essa essência do Senhor. Ele nos criou para a sua glória e nos convida a viver conforme essa glória. E você sabe o que é mais impressionante? Pode passar. Romanos 8, 19. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A própria criação aguarda que você manifeste a essência, o propósito pelo qual você foi criado. Pode passar. E a palavra também fala que você é único, que você é única. Você foi criado de um modo único e especial. Pode passar, por favor. Eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Do original, essa palavra, especial, significa ser separado, distinto, fazer distinto, colocar à parte. E a palavra do Senhor também fala que Ele também nos distribuiu dons aos homens. Pode passar. Por isso diz: quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, nós fomos criados para manifestar a glória de Deus de formas únicas. Cada um. Ninguém é um robô, ninguém foi criado em fábrica, enfim, todos iguais. Não, não, não. O Senhor deu uma essência que é comum a todos, que é a essência do próprio Criador, mas nós manifestamos isso de forma diferente. Amém? Pode passar. E no mundo empresarial não é diferente. Nós podemos manifestar essa glória com os nossos produtos, com os nossos serviços, com as ferramentas que Deus nos deu nas nossas mãos. E isso me lembra muito a frase de um professor americano também, é filósofo. Pode passar? Isso. Edward Freeman.
ele diz assim: as empresas devem ter lucros para sobreviver, assim como nós precisamos de glóbulos vermelhos. Mas isso não significa que o propósito de nossas vidas seja ter glóbulos vermelhos. Da mesma forma, a nossa empresa não existe somente para gerar lucro. Ela tem um propósito muito maior. Aquilo que você faz tem um propósito maior. Não é só te dar o financeiro. Isso, obrigada. Então, como a gente manifesta essa essência em nossos empreendimentos? Em tudo aquilo que nós fizermos? Poxa, obrigada. A resposta é simples: servindo as pessoas. Por isso que tem uma multidão de pessoas esperando, com expectativa, a gente manifestar essa essência através do nosso trabalho, através do trabalho das nossas mãos. E as pessoas criativas resolvem problemas de pessoas. São de pessoas para pessoas. Logo, não é sobre você e nem sua empresa. É sobre quem você deseja servir. Então, a gente vai agora para a segunda parte dessa ministração. Porque antes de você querer comunicar o seu serviço, entenda para quem você está falando. Sabe, você precisa entender qual é o teu público. E aí a gente vai para a segunda parte. Por que eu falo sobre entender com quem eu estou falando? Porque comunicação nada mais é eu falar e você me entender. Não é? Esse é o princípio da comunicação. Se eu chegar aqui e falar japonês com vocês, apresentar toda essa administração em japonês, vocês vão me entender? Provavelmente não. Se eu começar a gritar, não vou gritar não, mas se eu começar a gritar em japonês, vai adiantar de alguma forma? Também não. Se não adiantou a primeira, a segunda também não vai. Então, eu decidi falar português, porque eu sei que a maioria do meu público aqui fala português. Então, da mesma forma, não adianta eu falar que eu resolvo um problema de alguém que a pessoa não se interessa. Não adianta eu falar que eu resolvo um problema de um grupo, que o grupo fala, mas isso não é um problema meu. Eu não me interesso por esse assunto. Da mesma forma, não sei se vocês conhecem As 5 Linguagens do Amor. Aquele livro é muito bom. Então, ele fala dentro do relacionamento, seja conjugal, seja, enfim, de amigos. Tem várias linguagens do amor. Se o teu parceiro tem aquela linguagem de atos de serviço, e você começar a dar presente para a pessoa, ela não vai entender. Ela vai achar que você não a ama. Porque, ainda que você dê presentes para ela, ela vai pensar, não, você não está me suprindo. Mas se você servir lavar uma louça, se você varrer um chão, levar para passear, é ótimo, porque ela vai entender que você a ama de verdade. Então, você entende com quem você está se relacionando. Por isso, saiba. Por isso que eu gosto na verdade, é por isso que eu gosto de dizer, eu afirmo, o posicionamento se adequa ao segmento. Pensa nisso. Pode passar. Mas o que é, então, essa palavra segmento, segmentação? A gente sempre ouve no Instagram, né? Tem que segmentar o seu público, mas o que de fato é a segmentação de público? Bom, segmentação nada mais é que juntar os parecidos e separar os diferentes. É a representação mais básica que tem. Pode passar, por favor. Ou seja, a gente pega um grande grupo de consumidores, divide ele em grupos menores que tenham comportamentos parecidos. E eu faço isso por quê? Porque eu sei que esses grupos menores vão ter uma resposta similar à oferta, à comunicação que eu der a eles. E é importante porque a gente entende que as pessoas, como a gente falou no começo, as pessoas são únicas, cada um tem uma característica, cada um pensa de uma forma. Então, eu segmento para poder entender esse público. Vamos dizer que eu vou abrir vou falar, vocês vão abrir uma academia aqui em Juiz de Fora. Primeiro passo, vocês entendem que a academia tem um custo, então tem um valor que tem que ser arcado. Ok. O público que eu quero atender precisa ser pessoas com uma renda tal que vão pagar essa mensalidade. Primeiro fator de segmentação, renda. Poxa, mas as pessoas que têm essa segmentação, essa renda vive em determinado bairro. Outro fator de segmentação que a gente pode utilizar. Mas essas pessoas são mais mulheres do que homens. Então, cada vez mais que você vai afunilando nos perfis da segmentação, você começa a entender, extrair valores, extrair estilos de vida. E, com isso, a gente começa a entender como as pessoas pensam. Isso permite que você tenha uma comunicação
tenha do seu produto mais específica para o seu público-alvo. Aí ele vai começar a te ouvir e te entender. Ah, essa pessoa está falando a minha língua. É basicamente isso. Mas, pode passar, por favor. Isso. Mas, assim, vou trazer mais um exemplo para ficar bem claro na nossa mente o que é a segmentação. Um exemplo disso é a escolha de um carro. E aí eu quero ouvir vocês. Pode passar. Quais são os atributos que, por exemplo, um mecânico vai ver na hora de comprar um carro? Alguém? Mecânica boa. Quem mais? Um mecânico. O mecânico vai comprar o carro. O que ele vai pensar? Poxa, eu tenho que ver isso. Uma característica. Alguém mais arrisca? Vamos, gente. Vamos pensar como marketing de comunicação. Como é que é? Se o carro é bom motor. Se é econômico. Muito bom, muito bom. Viu? Vocês são mecânicas? Não, mas vocês se colocaram no lugar de um. Vocês se colocaram no lugar de um possível público-alvo. Entende? Um segundo exemplo. Profissional, um direito. Advogado. O que um advogado vai ver quando decidir comprar um carro? Sugestões. Documentação. O que mais? Estou olhando para você, Tayane. Se ele é confortável? Profissional de direito? Ué, pode ser. Mas talvez ver se tem seguro, se a documentação está correta. Mas, assim, a gente só está vendo o que acontece dentro das profissões. E se, por exemplo, for, pode passar, uma mãe com um filho? O que ela vai ver? Espaço, conforto, porta-mala. Você falou também. Segurança. Entende, gente? Então, assim, é o mesmo carro. Mas cada pessoa vê de uma forma diferente. Vai procurar atributos diferentes para o seu produto. Então, quando eu tenho clareza com quem eu estou falando, fica mais fácil entender como essa pessoa pensa, o que ela sente e do que realmente precisa. E assim eu consigo ajustar a minha comunicação a ela. É nesse momento que você vai posicionar sua marca dentro desse segmento. Pode passar, por favor. Então, o que é o posicionamento? Já falamos sobre segmentação, entendemos a importância de segmentar o nosso público para entender ele, e agora eu vou me posicionar. Mas o que é posicionar? Posicionamento nada mais é do que criar uma proposta de valor focada no cliente. É isso que nós vimos agora. Um carro pode ter propostas de valor diferentes para cada pessoa, para cada perfil que você segmentou. E, para você fazer um bom trabalho de posicionamento, você precisa de duas coisas. Primeiro delas, entender quem são seus concorrentes. É básico, mas é muito necessário falar isso. E o segundo, analisar cada um dos seus concorrentes. E aqui vai uma dica prática. Quando você buscar... Bom, primeiro ponto, entender quem são seus concorrentes. O que você vai fazer? Você vai no mercado, você vai no Instagram, você vai no YouTube, todas as suas fontes de comunicação, e você vai procurar quais são as empresas que respondem, que resolvem o mesmo problema que eu, dentro do meu segmento. Então, mas uma dica de ouro, não procure empresas que estão começando agora, o meu vizinho faz a mesma coisa que eu, atende o mesmo público, não procura isso, não. Procura o melhor. Melhor. Qual que é o melhor? Que tem mais de 1 milhão de seguidores, quem está gerando, faturando muito, porque a gente tem que ter, nosso foco tem que ser a excelência. E eu lembro muito de um exemplo meu na época do ensino fundamental. Teve uma época, lá no comecinho, que o meu objetivo era não ficar de recuperação. Então, o que eu fazia? Eu sempre estudava para tirar a média. O que acontecia? Tirava nota baixa, ficava de recuperação. Mas chegou um momento que a chave virou, que eu falei, não, eu não quero mais tirar a média, eu quero tirar 10. Porque eu quero tirar 10, ponto. Quando eu comecei a estudar para tirar 10, eu sempre tirava 10, 8 ou 9. Ou seja, minha média subiu lá para cima. Então, quando vocês forem procurar os seus referenciais, procurem o melhor. E, bom, o segundo ponto, pode deixar. E o segundo ponto era analisar cada um desses concorrentes. Você tem essa lista dos seus concorrentes principais.
Agora você vai analisar cada um deles. E, para isso, eu preparei esse slide azul, que é uma lista de perguntas que você pode fazer. Se você quiser, você pode tirar foto, porque eu tenho certeza que vai te orientar na hora de analisar cada um deles. O primeiro é: o que todo concorrente oferece e eu também preciso para não ficar para trás? Segunda, o que é o mínimo para eu poder ser considerado como um potencial fornecedor para o meu segmento? Essas duas perguntas te colocam no jogo. Essas duas perguntas vocês precisam ter muito em mente para entender quais são os meus pontos de paridade. É um termo que a gente utiliza no marketing, mas nada mais é o que é o mínimo que eu preciso de fazer para estar aqui. As duas outras perguntas: o que me distancia da concorrência, mas que o meu segmento busca? E, por fim, o que minha entrega tem que o cliente não encontra com facilidade no mercado? Então, com essas perguntas, você vai conseguir identificar o que vocês têm de semelhança e o que vocês têm de diferença. Você vai começar a entender qual é o básico que eu preciso de ter para existir nesse ambiente, para existir na mente desse público, e também vai começar a entender quais são os meus diferenciais, que são essas duas últimas perguntas. O que eu me diferencio? E porque, em outras palavras, pode passar, por favor. O básico bem feito te coloca no jogo, mas é o diferencial que te faz ganhar e te posiciona. O que eu quero dizer com isso? Existe um básico que todo mundo precisa de fazer, porque às vezes a gente deixa passar, mas não deixem passar a partir de hoje, em nome de Jesus. Mas o que te faz vencer e te posiciona é o teu diferencial. Então, escolha bem qual é o teu diferencial, porque é ele que vai definir o teu posicionamento dentro daquele segmento. Mas, assim, seja específico, não escolha muitos não, porque se você tiver muitos, ninguém vai lembrar da sua marca. Afinal de contas, quem tenta ser tudo acaba não sendo nada. Um bom diferencial é aquele que o meu público valoriza, entende e que a sua oferta é capaz de entregar. Porque também não adianta nada você apresentar um diferencial que você não consegue entregar. É uma promessa falsa. E, aliás, vai contra o princípio da palavra, porque tem muita gente que utiliza o marketing achando que marketing tem que falar, tem que perfumar. Não, gente, não é isso, não. A gente está falando a verdade. O que eu consigo entregar? E, às vezes, não precisa de muito. Às vezes, o diferencial no teu segmento é um sorriso para o cliente. Porque tem muitas áreas ali no mercado que a gente entra. Bom, vou dar um exemplo aqui. Atendimento médico. Às vezes, a gente vai ser atendido por um médico com aquela cara fechada, a gente já está numa situação vulnerável, a gente não quer ter uma cara fechada, a gente quer ter uma pessoa assim, sincera, mas feliz, que passa a comunicação de forma mais leve. Ou, outras vezes, o teu diferencial no seu segmento pode ser um laço, pode ser um perfume, na hora que uma pessoa vai receber a tua encomenda em casa, com um cartão falando muito obrigada, faça compra com a gente de novo, com uma poesia, uma carta escrita à mão. Eu já vi muito isso, e isso, assim, realmente te coloca na mente do teu consumidor, sabe? E, portanto, a lição que fica é: você não precisa gritar para ser notado. Só precisa ser estratégico para ser lembrado por quem realmente importa, o seu público-alvo. Então, não é sobre a sua empresa, não é sobre você, é sobre eles. E você foi chamado, novamente, para manifestar a essência de Deus, resolvendo problemas e criando produtos e serviços novos para o bem dessas pessoas. É assim que a gente vai manifestar a glória do Senhor. Pode passar, por favor. Então, assim, nós entendemos sobre segmentação, nós entendemos sobre público-alvo. Eu falei para vocês alguns conceitos básicos, que é bom sempre ter, para a gente poder direcionar nosso posicionamento e diferencial. E agora eu trouxe alguns princípios, alguns passos simples, mas efetivos, que vocês podem começar a aplicar ainda hoje. O primeiro deles, que é uma frase, eu gosto de frases de efeito, vocês já perceberam, que é: antes de querer ser encontrado, você precisa ser encontrável. Pode passar. Google. Quantos empreendedores aqui, empresários que vendem produtos ou serviços, têm uma loja física? Por favor, levantem a mão. Beleza. Podem ter outros aqui que tenham uma loja. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Pode passar. Coloque a sua empresa no Google.
revise. E se você já tem a sua empresa já está cadastrada no Google, vá lá, confere se as informações estão atualizadas. Eu coloquei o exemplo do Rema aqui, que eles estão fazendo um excelente trabalho. Foi uma empresa que eu pude trabalhar no primeiro semestre com a equipe. A gente desenvolveu um workshop de posicionamento estratégico e ficou excelente. As meninas agora também estão desenvolvendo cada vez melhor, porque nada adianta o estratégico e o tático sem ter o operacional efetivo. Então, o pessoal está arrasando. E eu trouxe o exemplo deles aqui, justamente por isso, para mostrar que, olha, eles colocaram fotos do Rema, colocaram o endereço correto, o horário que inicia, telefone atualizado. Façam isso com a empresa de vocês. Por quê? Por que é tão importante atualizar suas informações no Google? Primeiro ponto é que gera autoridade e confiança. O consumidor vê que você tem um negócio legítimo e ativo. Eu posso ir até esse lugar e perguntar alguma coisa se eu tiver alguma dúvida. Além disso, ele atrai clientes de graça. Às vezes, a pessoa vai fazer uma pesquisa. Por exemplo, você vende bolos e a pessoa vai fazer uma pesquisa porque vai ter uma confraternização da empresa. E ela encontra ali o endereço da empresa ou de onde vai ser a confraternização e lembra que tem que levar alguma coisa. Só que, na hora, fala assim, poxa, eu não comprei. Aí vê a tua empresa ali. Alguém faz bolo. Poxa, eu vou comprar bolo e vou levar lá. Olha só que forma fácil de atrair clientes sem precisar de investir dinheiro em tráfego pago. Gente, é fácil. Vá lá no Google e cadastre a sua empresa. Vai ter muitos benefícios para vocês. E eu não estou fazendo propaganda do Google, só estou dando uma sugestão. E outro fator, permite coletar e mostrar avaliações. Isso influencia diretamente na escolha da sua marca. Por quê? Gente, é demonstração de autoridade. Quando a pessoa compra de você e te elogia, marca as estrelinhas ali falando que você foi um bom vendedor, bom, com certeza mais pessoas vão ser atraídas e vão falar, poxa, eu posso confiar nessa empresa, eu vou fazer negócio com ela. Inclusive, eu já aproveito aqui, gente, vá lá no Google do Rema, comente. Se você já foi um aluno, eu já fui uma aluna, já fiz minha parte. Para também, por quê? Quanto mais pessoas comentam e interagem com o teu perfil no Google, mais fácil é dele aparecer nas pesquisas. Quando alguém digitar, por exemplo, o nome do Rema, quando tiver mais comentários e mais avaliações, ele vai ser o primeiro a aparecer, e não os concorrentes. Façam isso também na empresa de vocês. Além de tudo, facilita a vida do cliente. Porque quanto mais fácil a experiência desse cliente com a sua marca, mais fácil vai ter dele se tornar, de fato, seu cliente, consumir aquilo que você produz. Então, facilita sempre, gente, a vida dele. Próximo ponto é o Instagram. Pode passar. Mais uma frase. Você não recebe visitas com a casa bagunçada. O mesmo não deveria valer para o feed da sua marca? Vamos organizar o Instagram aí. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe mais alguns pontos. São pontos assim gerais, mas é o básico bem feito, como eu falei com vocês. Se vocês fizerem isso, já estão na frente de 60%, 70% que a gente vê pelo Instagram. Bom, o primeiro deles, defina um nome de usuário simples e direto. Nome de usuário é aquele @, por exemplo, RemaJF. Olha que perfeito. Faça isso também. Evita caractere, evita underline, ponto, número. Quanto mais simples, novamente, facilita a vida do teu consumidor. Porque aí, quando ele for pesquisar o seu nome, vai aparecer lá. Porque, às vezes, quando você coloca muito caractere e a pessoa vai pesquisar, não aparece. E aí a pessoa já desiste. Poxa, tá muito difícil de encontrar, não vou procurar, não. O segundo ponto é seja claro na sua proposta de valor. Um exemplo do Rema, a primeira linha, não sei se dá para ler, se vocês conseguem ler, mas fala, a palavra viva, viva a palavra. Essa é a proposta de valor do Rema no ano de hoje. O que eles estão no ano de agora? Eles estão falando o quê? Gente, viva a palavra. E a palavra, ela tem um dunamis dentro dela. Então, eles querem oferecer isso, apresentar às pessoas o dunamis que tem na palavra, e estão convidando as pessoas a viverem esse dunamis. Terceiro ponto, escolha uma chamada de ação objetiva. Você colocou uma proposta de valor, e logo abaixo você pode colocar
Entre em contato comigo, entre em contato pelo Instagram. Sabe aquelas cenas de desenho animado que tem aquela seta gigante apontando para cá? Faça isso, sempre facilite a vida do seu consumidor. Ele tem que entender a tua proposta de valor em 5 ou 3 segundos. Hoje em dia se fala em 3 segundos, nem mais em 5. Então, eu bati o olho no teu Instagram e vi, tá, entendi o que ele quer e já sei o que eu preciso de fazer para conquistar aquilo. Um novo ponto que vocês podem observar, organize os destaques de forma estratégica. Os destaques estão ali no Instagram, vai mudar, já disseram que vão colocar no feed, mas até lá, organize, coloque somente o necessário, como aqui eu entro em contato, como eu faço a compra, dias que estão abertos, como aqui na igreja tem os dias de culto. Então, menos é mais, a gente aprende no design. Quanto menos você fizer, mais as informações certas, mais resultados você vai ter. Outro ponto, responda aos comentários. Gente, não é nada mais frustrante para um consumidor entrar em contato com uma marca que ele se interessa e a marca não der bola para ele. O que é relacionamento? Relacionamento é um conversando com o outro. E a gente está numa rede social. Rede social é exatamente isso, a gente se conecta com as pessoas. Então, faça a sua marca conectar com o teu público-alvo, com quem você quer servir. Mais outro ponto. Publique conteúdos que geram autoridade. Por exemplo, dicas de antes e depois, bastidores, estudos de caso. Ali no Rema, a gente tem observado depoimentos de alunos que fizeram a escola, os bastidores da formatura. Bom, tem muito que vocês podem fazer, mas isso aqui já é um bom começo, para vocês poderem começar hoje. Outro ponto, evite conteúdos que desviem do teu posicionamento. Se você tem uma página no seu Instagram que é um perfil profissional seu, coloque somente conteúdos a respeito do seu trabalho. Evite falar da sua vida pessoal demais. As pessoas não, sinceramente, quem está ali para procurar o seu serviço quer saber do seu serviço, não quer saber exatamente da sua vida. Então, seja assim, sucinto. Pode postar a respeito da minha vida, a sua? Pode, mas que seja 5%. 95% seja do seu trabalho. Porque é isso que as pessoas querem, e é isso que você quer. Só se você estiver vendendo seu estilo de vida. Tem pessoas que fazem isso. O meu estilo de vida transforma a vida de outras pessoas. Então, poste mais sobre os seus bastidores, como é que é o seu dia a dia. Se não, evite. Por quê? Vamos manter o profissionalismo. As pessoas querem isso. Outro ponto também. Use fotos e vídeos com boa qualidade de iluminação. Às vezes, a gente peca por isso. A gente vai mostrar um serviço nosso, às vezes somos profissionais naquilo que fazemos, mas posta aquelas fotos escuras, sabe? Aquelas fotos sem brilho, sem cor, apagado. Quando a pessoa vai olhar aquilo, também vai pensar, ela vai me entregar uma coisa apagada. Às vezes a gente nem sabe o que é. A gente está olhando aquela imagem e fala, nossa, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo muito confiante com isso daqui. Então, assim, tem um tratamento, um esmero na hora de tirar suas fotos, na hora de criar, produzir o seu conteúdo, e que implica no outro ponto. Mostre produtos e serviços de maneira clara e atraente. Você vai vender uma bolsa? Coloque a sua bolsa num lugar de destaque, com fundo limpo. Não coloque em cima da cama, misturado com toalha. Estou vendendo essa bolsa aqui. Aí, é mais, sabe, eu não quero. Mas aí, bagunça, não quero bagunça. Eu quero ordem, eu quero organização. Com quem que eu estou falando? Por exemplo, Cris, mas eu não tenho um estúdio, eu não sei montar estúdio. Não tem problema. Tira a foto do objeto que você vende e usa a inteligência artificial para criar fundos para você. A inteligência artificial coloca o seu produto na praia, cria iluminação, coloca morangos, faz o que você quiser. São ferramentas que estão nas suas mãos. Então, assim, tem muitos meios para você tornar os seus produtos atraentes. Mas tenha esse esmero, tenha esse cuidado. Não tire de qualquer jeito, não. Porque o produto é a ferramenta que Deus te deu. Novamente, para manifestar a glória dele. Então, tudo que você fizer, faça com excelência. Não deixe isso... Bom, não esqueça disso. Pode passar, por favor. Então, falei do que vocês podem fazer no seu Instagram, no Google. Agora, eu quero apresentar a vocês algumas ferramentas que podem ajudar vocês nesse processo. Pode passar. Volta. Isso. Então, essas ferramentas que eu estou apresentando a vocês é que eu uso no meu dia a dia. Tem mais. Mas aqui é o básico do meu dia a dia, que é inteligência artificial é uma delas. Meta AI, Gemini, ChatGPT. Então, assim, tem muitas outras ferramentas que você pode utilizar, cada uma com um propósito.
Qual que é a melhor, qual que é a pior? Vai depender do que você estiver utilizando. Cada uma tem uma proposta. Aí, com o estilo de vida, você vai descobrir, isso aqui vale para mim, isso aqui não vale. E por que eu falo da inteligência artificial? Ela não é vilã, ela é sua amiga. Ela veio para aumentar a sua produção. Assim como a luz elétrica. Alguém reclama da luz elétrica? Hoje em dia, não. Então, assim, da mesma forma que a inteligência artificial, tem pessoas reclamando porque ainda não entenderam esse propósito da produção. A energia elétrica veio para quê? Para aumentar a nossa produtividade. Quando não tinha energia, às 6 horas da noite, a pessoa já estava dormindo. Estava todo mundo dormindo. Por quê? Acabou a luz, acabou o trabalho. Hoje em dia, com a energia, a gente pode virar à noite, só que a gente não vai fazer isso porque a gente cuida da nossa saúde. Né? E a gente já vai até certo tempo. Mas concordam comigo que a nossa produtividade aumentou? Da mesma forma com a inteligência artificial. Você, mas a inteligência vai tirar o meu emprego. Não vai tirar o seu emprego. Se você souber pensar com a inteligência. Ela é uma ferramenta. Ferramenta serve para quê? Para otimizar o seu tempo e ampliar a sua capacidade de produção. Outros programas que você pode ter. Então, por favor, gente, quem não usa, comece a utilizar agora, porque essa ferramenta, enfim, é o básico que todo mundo precisa ter. Outras ferramentas, CapCut e Edits, são 2 ferramentas de edição, de produção de vídeo, básicas, que você consegue pegar e editar, resolver na hora. Em questão de 5 segundos, você resolve o seu post, o seu conteúdo. O que eu recomendo? Vai utilizar a ferramenta? Utilize uma ferramenta nativa. Você usa o Instagram? Prefiro o Edits. Por quê? Porque eles não falam abertamente, mas a gente sabe, velado, que se você utiliza a ferramenta da própria plataforma, ela vai te colocar na frente. Ela pode impulsionar mais os seus vídeos. Não falam isso abertamente, mas a gente sabe que é o que acontece. É TikTok? Vai para o CapCut, que é da mesma empresa, mesma plataforma. Enfim, 2 exemplos de ferramentas para edição. Outro também que eu trago para vocês é o Canva. Não sei se todo mundo usa, se tem pessoas que ainda estão pensando se vai usar. Adere, gente. Porque, às vezes, poxa, Cris, eu quero criar uma identidade visual para o meu Instagram. Nesse momento, eu não consigo pagar alguém. Como é que eu faço? Vai lá. O Canva é uma ótima oportunidade para te dar exemplos, te dar ideias. Surgiu até recentemente uma tal propaganda que gerou um alvoroço na internet da Graciane, fez os ovos, começou a vender ovo, a preço caríssimo, como se fosse um produto de marca, mas, na verdade, era tudo propaganda do Canva para as pessoas utilizarem a ferramenta. Então, assim, qualquer um, o que ela quer dizer? Qualquer um pode criar sua marca, se você souber usar a ferramenta. Claro que não é muito bem assim, mas é o primeiro contato que você pode ter com a criação e gestão de marcas. Bom, pode passar, por favor. Bom, eu falei para vocês de segmentação, falei para vocês de posicionamento, público-alvo, várias coisas que podem utilizar, vocês podem utilizar, além de dicas que vocês podem começar a utilizar hoje. Mas, por fim, e não menos importante, para vocês terem uma boa comunicação, eu recomendo vocês, por favor, limpa a lente da sua câmera, porque não é estratégia de marca no mundo que resolva um Instagram com foto encebada. Não faz isso, não. A gente está falando de excelência, a gente está falando de qualidade. Isso é o básico, é o básico. O pessoal fala, mas é básico. O básico precisa ser dito. Não é? Então, pode passar, por favor, Camila. Então, gente, novamente, comunique a essência. Você foi criado à imagem e semelhança de um Deus criador, de um Deus criativo. E Ele nos convida que a gente manifeste essa essência através do trabalho das nossas mãos para o serviço do próximo. Novamente, a gente nossa empresa não é sobre nós, é sobre o próximo. E a gente vai manifestar o reino com as ferramentas que o Senhor nos deu para levar essa glória para as outras pessoas. Amém? Então, estou muito feliz novamente de estar aqui. Eu creio que vocês podem começar a utilizar hoje mesmo, e eu tenho expectativa que nos próximos dias, talvez meses, anos, vocês vão trazer boas novas, com os passos que vocês deram hoje. Amém? Então, glória a Deus. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada, igreja. Amém.
Aleluia, queridos. Tenho certeza que você foi inspirado, amém? A poder avançar naquilo que Deus tem entregue na sua mão, né? Nós somos seres criativos, amém? Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Cada um de nós carrega um poder criativo, amém? Para poder criar algo que vai abençoar outras pessoas. Então eu queria te convidar a ficar em pé nessa hora. O louvor vai estar cantando uma canção. Eu queria que você, né, pensasse nisso que você ouviu. Quantas pessoas aqui, a Cris já fez essa pergunta, mas quantos aqui são empreendedores? Amém? Então, eu gostaria que você orasse pelo seu negócio, orasse pela sua empresa, orasse por aquilo que Deus tem entregue na sua mão. Amém? Existe uma expectativa de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa ser um canal de bênção sobre outras pessoas, sobre a cidade que nós estamos vivendo, o ambiente que nós estamos inseridos. Amém? Aleluia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo teu poder que opera em nós. Existe um poder, querido, que opera na nossa vida. Um poder criativo, um poder para criar aquilo que não existe. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, porque não vivemos pelo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Pai, por isso obrigado. Pai, obrigado por direções divinas, obrigado por inspirações, alcançando a vida de cada um de nós em nome de Jesus. O Senhor, ó Pai, nos inspirando a cada dia mais, a avançar, Pai, naquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Por isso obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui nessa noite, empreendedores, homens, mulheres, chamados, ó Deus, para abençoar outras pessoas com aquilo que tem recebido da parte de Deus. Eu oro por discernimento espiritual, por clareza, alcançando a vida de cada um de nós em nome de Jesus. Entendendo, ó Pai, que aquilo que nós comunicamos influencia a vida de outras pessoas. Aquilo que falamos influencia a vida de outras pessoas. Aquilo que expressamos nas redes sociais influencia a vida de outras pessoas. Por isso, Pai, obrigado por clareza, da autoridade, ó Pai, que a comunicação tem na nossa vida. Eu declaro, Pai, cada um de nós, usando com sabedoria, Pai, as ferramentas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que vidas sejam alcançadas, edificadas, pela Tua essência, pela Tua justiça, pela Tua bondade. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por homens e mulheres avançando no Senhor e na força do Seu poder, que me acompanha todo dia. Por onde passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou